Bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui para mais um encontro e hoje nós vamos falar sobre os desafios e oportunidades no campo do comportamento organizacional. A compreensão do comportamento organizacional nunca foi tão importante, como nós já vimos anteriormente, para os gestores como é atualmente. Enormes mudanças estão acontecendo no mundo. Os colaboradores estão envelhecendo. Cada vez mais nós podemos observar mulheres e membros de minoria ocupando, entrando no mercado de trabalho. O downsize, na verdade, é o enxugamento das empresas e o amplo uso de trabalhadores por tempo determinado estão minando determinados laços de lealdade que prendiam os colaboradores a seus empregos, aos seus empregadores. A competição mundial entre as empresas está exigindo que os colaboradores se tornem cada vez mais multifuncionais para se adequarem a mudanças rápidas. A grave crise financeira, que hoje o mundo se encontra, ela traz, num primeiro momento, grandes desafios de gerir pessoas e, principalmente, trabalhar com ela durante esses tempos que nós estamos vivendo de extrema instabilidade. Então, dentro desse cenário, os desafios que nos apresentam hoje trazem diversas oportunidades para que nós, administradores, possamos utilizar os conceitos de comportamento organizacional. Tudo bem? Então, vamos ao próximo slide. E sejam bem-vindos. Então, senhores, dando continuidade sobre a importância do campo de estudo do comportamento humano, a gente pode tomar como base a crise em 2008 da quebra do banco de investimentos americano Lehman Brothers, que representou o ápice de uma grande crise financeira global. Isso pode parecer uma coisa sem importância, para nós aqui, para as empresas brasileiras, para as nossas instituições e os nossos colaboradores, porém, o grande grau de interdependência sistêmica das economias globais faz com que os efeitos sejam muito grandes em cima dos países que fazem parte de um sistema capitalista. E no Brasil, empresas como nós podemos citar a Embraer, a Vale, elas realizaram nessa época muitas demissões, elevando a preocupação dos seus colaboradores. As demissões e perdas de emprego, elas se espalham e aqueles que sobrevivem ao corte, muitas vezes, têm que aceitar uma redução em sua remuneração. Em tempos economicamente difíceis, a gestão eficaz costuma ser
um prêmio. Qualquer um pode gerir uma organização quando a economia está em expansão, quando ela está crescendo, quando ela está a pleno vapor, né? Pois a diferença entre a boa e a má gestão acaba sendo traduzida na diferença entre ganhar muito e ganhar mais ainda. Assim, qualquer um é administrador, né, senhores? Quando os momentos são ruins, porém os administradores eles se encontram na linha de frente para lidar com os colaboradores que precisam ser mandados embora, que precisam se virar com menos e que estão preocupados com o futuro. A diferença entre ambas as gestões pode ser aquela entre o lucro e o prejuízo. Isso é o que preocupa, né? Ou ainda, acho que nos tempos que nós vivemos hoje, principalmente nos tempos de pandemia, entre sobrevivência e falência. Nesse grande contexto, uma compreensão sobre os assuntos de comportamento organizacional, como as emoções do funcionário, a motivação, estresse, comunicação, conflito e liderança, se faz mistério, né? É por isso que nesse momento, né, em que estamos vivendo hoje, na verdade estamos atravessando uma nova crise hoje, em 2021, a crise pandêmica aí do Covid-19, nos faz ter como administradores que desenvolver habilidades para lidar com as crises. No caso de 2008, né, é sempre bom pegar crises passadas para que nós possamos ter base para enfrentar as atuais. Em 2008, as empresas tiveram que se remodelar rapidamente para poder sobreviver no mercado. Grandes habilidades tiveram que ser desenvolvidas, por exemplo, habilidades de missões internacionais, habilidade de trabalhar com pessoas de diferentes culturas, enfrentar movimentos anticapitalistas e administrar a fuga de empregos com mão de obra mais barata, na verdade, para outros países, porque o capitalismo ele é voraz. Sobre o aumento das missões internacionais, se você é ou pretende ser um administrador, é importante saber que a chance de ser enviado para missões internacionais é cada vez maior, principalmente em momentos de crise. E lá você vai ter que lidar com uma mão de obra que provavelmente será bem diferente daquela com a qual você já estava acostumado aqui, porque as culturas são diferentes, né? E trabalhar com pessoas de culturas diferentes, mesmo em sua terra natal, onde você mora, né, você pode ter de trabalhar com chefes, colegas e outros colaboradores que nasceram e foram criados em culturas diferentes, na Alemanha, na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Venezuela, etc. Com relação ao enfrentamento dos movimentos anticapitalistas, o foco capitalista na eficiência, no crescimento e nos lucros, ele pode ser amplamente aceito em países como os Estados Unidos, a Austrália, Hong Kong, mas esses valores não são muito populares em outros lugares, como a França, as nações do Oriente Médio e a Escandinávia. É importante entender isso. Você não vai poder querer fazer um churrasco num país onde a vaca é considerada sagrada, né? Está arriscado você virar o próprio churrasco.
Com relação à população brasileira, inserida no segundo grupo, né, ela também demonstra certa resistência a alguns valores capitalistas. A recente aversão ao processo de privatização e as críticas aos lucros das instituições financeiras são exemplos que nós podemos citar desse fenômeno aqui no Brasil. Além desses, nós podemos falar sobre a forte presença estatal na economia e as diversas políticas sociais, como o Bolsa Família, o Bolsa Escola, também comprovam a presença de valores igualitários em nossa cultura, né? Agora, os dirigentes de empresas globalizadas, como o McDonald's, a Embraer, a Odebrecht e a Coca-Cola, a Odebrecht aqui merece, não abre aspas, né, mas é uma empresa também globalizada, já perceberam que os valores econômicos não são universalmente transferíveis, né? As práticas administrativas, elas precisam ser modificadas para se adequar, na verdade, aos valores inerentes nos diferentes países em que a, a empresa, né, opera. Tudo bem? Então, assim, ainda falta falarmos sobre administrar a fuga de empregos para países com mão de obra mais barata. Bem, está cada vez mais difícil para as organizações em países que já são desenvolvidos, onde o salário raramente fica abaixo, né? Onde o salário raramente ele fica baixo, custa caro, né? Então, competir com aquelas que contam com uma mão de obra em países em desenvolvimento fica um pouco mais difícil. No Brasil, né, a gente pode dizer aí que, se formos colocar em valor por hora, né, por hora aula, eu falando já de professor, né? Mas se nós vamos falar de salário, o salário no Brasil não é tão alto. Porém, em virtude dos nossos pesados encargos trabalhistas, o custo encarece um pouco. Fica um pouco mais caro, né? Esse encargos trabalhistas, eles deixam o trabalhador para a empresa mais caro. A gente pode pegar, por exemplo, que não é por acaso que parte das roupas que nós usamos, elas são fabricadas na Tailândia e na Indonésia. Grande parte dos calçados são feitos na China. E os chips dos nossos computadores são produzidos em Taiwan. Por que será, né? Porque a mão de obra lá é bem mais barata. Em uma economia global, os empregos eles fogem para lugares onde os custos baixos oferecem uma vantagem mais competitiva para as organizações. Tais práticas, contudo, são fortemente criticadas, claro, né, por sindicatos, políticos, líderes locais e outras pessoas que veem nisso uma ameaça à empregabilidade em seus próprios países. Em face a essa pandemia aí, temos certeza que a competição vai ser muito mais acirrada. É possível encararmos aí um desemprego pandêmico, né? Se é que pode se falar esse tipo de termo. Então, os administradores eles precisam enfrentar a difícil tarefa de tentar equilibrar os interesses empresariais com as suas responsabilidades perante
os seus colaboradores e as comunidades em que elas operam. Tudo bem? Então, vamos ao próximo slide. Diante de tudo isso, senhores, que nós falamos até agora, né, sobre o comportamento humano, gerenciar as diversas culturas colaborativas acho que é um dos maiores desafios do gestor, né? Por quê? Porque hoje em dia a adaptação às diferenças culturais é bem complexa. O termo utilizado para descrever esse desafio, na verdade, é diversidade da força de trabalho. Enquanto a globalização se concentra nas diferenças entre pessoas de diferentes países, a diversidade da força de trabalho focaliza as diferenças entre as pessoas em um determinado país. Enquanto a globalização ela fala das diferenças de pessoas de diferentes países, repetindo, a diversidade da força de trabalho foca a diferença entre as pessoas dentro de um determinado país. Então existe uma grande diferença aí, né? A diversidade da força de trabalho, ela reconhece que a força de trabalho ela é constituída por trabalhadores de ambos os sexos, de várias raças e etnias, de diversas gerações, com habilidades físicas e psicológicas distintas e com diferentes orientações sexuais. Uma força de trabalho, senhores, diversificada inclui mulheres, negros, minorias étnicas, deficientes físicos, pessoas da terceira idade e homossexuais. Administrar a diversidade para os administradores se tornou uma questão tão importante nesse mundo global que não pode, de maneira nenhuma, ser descartada. Daí a importância de se estudar comportamento humano dentro das empresas, comportamento organizacional. Os executivos no Canadá e na Austrália, por exemplo, eles foram obrigados a se adaptar aos grandes fluxos de trabalhadores asiáticos. A Nova África do Sul se caracteriza por um número cada vez maior de negros em cargos importantes, tanto na área técnica quanto na área administrativa. As mulheres, tradicionalmente relegadas a trabalhos temporários, mal remunerados no Japão, agora estão galgando posições de chefia. Então nós podemos observar que existe uma mudança de cenário em que o gestor deve se adaptar para melhor gerir a sua empresa. Os acordos de cooperação econômica da União Europeia, que abriram as fronteiras em grande parte da Europa Ocidental, aumentaram a diversidade de mão de obra nas empresas que operam em países como Alemanha, Portugal, Itália e França. A questão da diversidade da força de trabalho é ímpar na produção e no sucesso empresarial. Tudo bem? Então vamos ao próximo slide. Bem, senhoras e senhores, dando continuidade então, nós podemos entender, já que o nosso tema, né, são as oportunidades e os desafios no campo do comportamento organizacional, que os desafios estão em vencer as crises, né? E as oportunidades em que, através do estudo do comportamento organizacional, nós podemos implementar melhores métodos
para que a empresa sobreviva no mercado. Um deles é melhorar o atendimento do cliente. Antes, muitas empresas de telefonia detinham um monopólio em determinada área ou região. De um tempo para cá, o mercado se abriu, né? Empresas concorrentes e a portabilidade numérica fizeram com que os clientes eles passassem a ter mais opções de serviço. Em decorrência disso, as empresas que detinham o monopólio do serviço tiveram que se desdobrar para aprimorar o serviço de atendimento aos seus assinantes. Então, nesse novo cenário, novos planos e promoções passaram a ser oferecidos. Novos serviços, como internet de banda larga, TV, telefonia móvel, TV por assinatura, foram agregados aos pacotes e o atendimento aos consumidores passou a se dar de uma maneira muito mais solícita e cordial. Então, esse foi um fator gerencial que tomou um extremo, né, uma extrema importância dentro de um período de crise que nós vivemos em 2008 e agora então nem se fala. Atualmente a maioria da força de trabalho nos países desenvolvidos ela está empregada no setor de serviço. Nos Estados Unidos, por exemplo, esse contingente chega a 80%. Na Austrália, são 73%. No Reino Unido, na Alemanha e no Japão, os índices são de 69%, 68% e 65%, respectivamente. Nos demais países, essa taxa também vem se elevando de maneira assim, considerável. No Brasil, vamos falar aí 10 anos atrás, em 1999, né, 20 anos atrás, cerca de 60% da população economicamente ativa estava ocupada em atividades do setor de serviço. Os exemplos dessas ocupações incluem pessoal de assistência técnica, atendimento de redes de fast food, balconistas de lojas, professores, garçons, enfermeiros, mecânicos, consultores, corretores e por aí vai. A característica que essas ocupações têm em comum é o fato de que exigem um envolvimento substancial com quem? Com o cliente. Como nenhuma empresa pode existir sem clientes, seja ela a Caixa Econômica Federal ou as Casas de Bahia, uma empresa de advocacia, um museu, uma escola ou um órgão institucional do governo, seus administradores eles precisam se certificar de que os colaboradores façam todo o possível para agradar o seu cliente. Certo? Um outro tópico também importante, que pode ser considerado um fator gerencial importante na época da crise, em épocas de crise, é estimular a inovação e a mudança. Né? O que aconteceu com empresas como o Banco Santos, Varig, a fabricante de automóveis Gurgel, as lojas brasileiras e a Transbrasil? Né? O que aconteceu com elas? Elas faliram, senhores. Porque outras grandes aglomerados, grandes empresas como a Embraer, a Volkswagen, implementaram extensivos programas de redução de custos e eliminaram milhares de empregos para evitar a falência. As organizações bem-sucedidas de hoje precisam fomentar a inovação e dominar a arte da mudança ou serão candidatas, infelizmente, à extinção. O sucesso irá para as organizações que mantêm a flexibilidade, continuamente estão aprimorando a qualidade
e enfrentam a concorrência, colocando um constante fluxo de produtos e serviços inovadores no mercado. A rede de pizzaria Domino's acabou com a existência de milhares de pequenas pizzarias, cujos gestores achavam que podiam continuar fazendo de sempre. A Americanas.com, o Submarino e a Saraiva estão levando à falência várias pequenas livrarias ao provar que é possível vender livros por onde? Pela internet. Após anos de desempenho medíocre, a Boeing percebeu que precisava mudar seu modelo de negócios. Bem, os colaboradores de uma empresa podem ser os principais estimuladores da inovação e da mudança, ou podem ser o principal bloqueio. O desafio para nós, administradores, é estimular a criatividade de seus funcionários e sua tolerância à mudança, porque levar o funcionário a mudar, o colaborador a mudar, também não é tão fácil, né? A gente precisa de ter muito tato, muito talento para isso. Então, senhores, o estudo do comportamento organizacional ele oferece uma grande variedade de ideias e técnicas para a gente alcançar essas metas, né? E por final, também não menos importante, a gente também pode falar de lidar com a temporalidade, né? Nos últimos anos, a globalização, a expansão da capacidade e os avanços na tecnologia impuseram às organizações a necessidade de agilidade e flexibilidade. Como resultado, a maioria dos administradores e colaboradores trabalham hoje em um clima que pode ser definido como temporário. Os trabalhadores eles precisam atualizar seus conhecimentos e habilidade continuamente para atender às novas exigências do trabalho. Por exemplo, os funcionários de empresas como a fabricante de automóveis Ford, né, agora precisam saber operar equipamentos de produção computadorizados. Isso não fazia parte da descrição das funções há 20 anos atrás, 25 anos atrás. No passado, os colaboradores eles eram indicados por um grupo de trabalho específico e havia uma sensação de segurança em trabalhar sempre com as mesmas pessoas todos os dias. Hoje, isso não é mais executado, né? As pessoas têm que estar prontas para trabalhar e participar em vários grupos. Os gestores e os colaboradores de hoje precisam aprender a lidar com a temporalidade. Eles precisam aprender a conviver com a flexibilidade, a espontaneidade e principalmente a imprevisibilidade. Certo? Então, o comportamento organizacional também pode oferecer importantes contribuições para ajudá-lo a entender melhor o mundo profissional em contínua mudança, a superar as resistências à mudança e a criar uma cultura organizacional, obviamente, voltada à mudança contínua. Tudo bem? Então, vamos ao próximo slide. Bem, senhores, para finalizar essa aula, eu gostaria de concluir contando para vocês uma fábula, né? Que é um conto folclórico indiano da serpente, o fazendeiro e a garça. Talvez vocês, depois desse conto, vão poder refletir melhor sobre como o comportamento muda, né? Não só entre as pessoas, mas também entre os animais. Uma serpente perseguida pelos caçadores pediu a um fazendeiro que salvasse a sua vida. Para escondê-la de seus perseguidores, o fazendeiro se agachou e permitiu que a serpente rastejasse para dentro de sua barriga.
Mas, quando o perigo passou e o fazendeiro pediu para a serpente sair, ela se recusou. Estava quente e seguro lá dentro, né? No caminho de casa, o fazendeiro viu uma garça. Aproximou-se dela e lhe contou baixinho o que tinha acontecido. A garça lhe disse para se agachar e fazer força para botar o bicho para fora. Assim que a serpente espichou a cabeça, a garça agarrou-a com o bico e puxou-a de lá de dentro. E matou a serpente. O fazendeiro ficou preocupado, com medo de que o veneno da serpente ainda estivesse na sua barriga, e a garça lhe disse que para curar veneno de cobra era preciso cozinhar e comer 6 aves brancas. O fazendeiro disse: "Você é uma ave branca. Para começar, serve." Agarrou a garça, colocou-a numa sacola e levou-a para sua casa, onde a pendurou enquanto contava para a mulher o que tinha acontecido. "Você me surpreende", disse a mulher. "A ave é boa com você. O livra de uma coisa ruim dentro da sua barriga, na verdade salva sua vida e você a traz até aqui para matá-la." E imediatamente soltou a garça. Mas, no caminho, a garça, ao sair, lhe bicou os olhos, cegando a mulher. Moral da história: se você vir o rio subindo o morro, é sinal de que alguém está retribuindo uma gentileza. Obviamente que esse conto é um pouco dramático, senhores, mas demonstra a questão do comportamento humano. Cada um se comporta de uma forma, principalmente quando existem fatores como dinheiro, sucesso, glória, vida, né? Então, é importante que nós, gestores, analisemos bem o comportamento humano, o comportamento organizacional, para que possamos lidar com esses diversos fatores e também esses diversos indivíduos que às vezes habitam as organizações com a pura e a única finalidade de sabotar a empresa. Então, fiquem atentos. Gentileza gera gentileza, mas a perspicácia e a esperteza, em um grau médio, pode te levar ao sucesso e te salvar de uma quebradeira geral. Tudo bem? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Beijão.